Olá, eu sou Amélia Queiroz, sou consultora em desenvolvimento econômico e negócios. Como vocês sabem, né, neste encontro nós vamos conversar com o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais, Bruno Araújo. O Bruno possui 2 graduações, 3 MBAs na área da gestão pública, cursa pós-graduação voltada para a economia e tem muitos anos na área pública. Bruno, seja muito bem-vindo nesse nosso encontro. Muito obrigado, Amélia. É um prazer estar aqui conversando com você e com todos que vão assistir também aqui essa nossa conversa. Ok. Bruno, eu queria pedir para você fazer um breve histórico da sua história profissional e como você decidiu trabalhar nessa área da gestão pública. Tá. Eu sou empresário, né, já há muitos anos. A gente trabalhou em diferentes áreas aí da administração empresarial, aí na parte de gestão privada, né? Então, já empresas aí na área de segurança privada, serviços terceirizados, também tive uma cafeteria de cafés especiais, uma hamburgueria, cervejaria de cervejas artesanais, e também cheguei a abrir uma incubadora de startups junto com um grupo de amigos, mas que acabou que essa área, todas essas anteriores eu já vendi, ou no caso da última, eu só não atuo mais nessa área pelo setor privado, e hoje eu mantenho uma empresa ainda, né, que eu sou sócio, não como administrador, justamente por estar aqui trabalhando no Estado, na área de marketing, de consultoria em gestão empresarial. Então, o pessoal toca lá, eu não estou conseguindo, né, acompanhar devido ao tempo aqui, mas meu histórico foi nessa parte da gestão privada e cerca aí de 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui convidado aí pelo nosso governador Romeu Zema, nosso vice-governador professor Matheus e o nosso secretário aqui de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho, para compor aqui esse time deles que já no primeiro mandato vinha trazendo excelentes resultados, já que eles também queriam pessoas aí dessa parte de gestão em todas as áreas, né? Já vinha sendo assim, e aí eu fui convidado e aceitei esse desafio, então, desde então, tenho aí chefiado essa pasta aí da Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui do Estado, dentro do governo do Estado de Minas Gerais, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e é um desafio constante, já que é uma pauta que o pessoal não entende tanto assim, né? O público não sabe muito bem como que a gente trabalha, então a gente também tem feito esse trabalho de disseminar essa cultura aí de pesquisa, do desenvolvimento através da tecnologia e da inovação, que é tão importante. O Estado de Minas Gerais já é destaque nessa área, a gente é o estado que tem o maior número de instituições de ensino federal, são 11 universidades federais, além das nossas 2 universidades estaduais, a UENG e Montes, a gente ainda tem o Cefet, institutos federais aqui, várias universidades privadas também. Tem aqui em Minas Gerais, não sei se todos sabem, mas fica a 7ª melhor escola de negócios do mundo, que é a Fundação Dom Cabral, e assim, várias outras que estão aqui dentro do Estado, desenvolvendo aí a pesquisa, desenvolvendo a tecnologia e inovação, isso pensando nessa parte de pesquisa. Temos também várias unidades em Embrapi no Estado, assim, é muito pujante o que a gente faz aqui, muitas empresas de base tecnológica, Minas Gerais é um dos epicentros no Latino, no que diz respeito a startups, empresas de base tecnológica. Então, a gente fica bem satisfeito de estar trabalhando numa área tão importante para o nosso Estado e que o nosso governador e o nosso vice-governador também dão tanta importância também. Ok. Eu conheci, gente, o Bruno no encontro de prefeitos que eu tive o prazer de organizar no Festival Hackathon, em Santa Rita do Sapucaí, o Vale da Eletrônica, o Festival de Tecnologia e Inovação. E o que é muito interessante, né, que foi muito interessante nesse encontro com os profissionais todos do governo de Minas, que era um festival de tecnologia e inovação, onde se pôde falar em tecnologia e inovação na gestão pública, né? Um novo olhar, uma nova forma de tratar a gestão. Eu achei aquilo maravilhoso. E o Bruno fez uma apresentação fantástica e eu fiquei no radar do Bruno de lá para cá, acompanhando todo o trabalho dele, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas tem um desempenho maravilhoso, o Investe Minas é maravilhoso, enfim, eu sou uma admiradora do trabalho
que é exercido hoje, dirigido, né, pelo governador Zema, mas na área do desenvolvimento econômico não tem. É muito bom. E aí a gente resolveu, né, chamar o Bruno para vir contar um pouquinho sobre esse projeto. Tem vários projetos, né, Bruno? Se você quiser falar um pouquinho de cada um, o que chamou muito atenção para mim, que eu acho factível, que todo gestor público, independente de Minas, poderia olhar e se inspirar, é as cidades do futuro. Você pode contar para a gente, Bruno, um pouco de tudo que vocês estão fazendo nessa área? Claro, vamos lá. Essa área, ela historicamente, não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, ela sempre foi muito mais acessada pelas nossas universidades, principalmente as públicas, né? Mas também as privadas. Justamente por essa força que a gente tem na academia aqui em Minas Gerais. E aí, desde que o nosso governador Romeu Zema assumiu, ele pediu que continue esse apoio, claro, para as universidades, porque é muito importante. O que a gente tem desenvolvido aqui, eu posso até citar alguns casos, realmente são pesquisas aí que vão impactar o mundo inteiro até, né, por assim dizer, mas que a gente também tivesse uma visão para o setor produtivo, então para empresas de base tecnológica, startups, também empresas de setores tradicionais, já que ciência, tecnologia e inovação é transversal, vale para todos, né, e também para o setor público, então que a gente também apoiasse iniciativas aí de transformação digital para o governo do estado e, claro, como todos sabem, nosso governador e nosso vice-governador são municipalistas, defendem a causa dos municípios, então também que a gente tivesse essa visão para as cidades daqui de Minas Gerais. Desde então, a gente tem desenvolvido esses trabalhos pensando nessas três vertentes, né? Que é como o pessoal a gente gosta de chamar de tríplice hélice. Então, governo do estado, governos municipais, setor produtivo, então empresas de todos os setores, de todos os tamanhos a gente apoia, e academia, universidades públicas, privadas e outros ICTs, né, que são instituições de ciência e tecnologia. Então, são diversos projetos para apoiar todos esses setores. Para focar no setor público, a gente tem 2 grandes programas hoje sendo conduzidos dentro da nossa pasta. Um deles é o HubGov, que é o maior programa de inovação aberta para o setor público da América Latina. Ele é nosso, é daqui de Minas Gerais. A gente, bem resumidamente, a gente fez uma rodada com todos os setores do governo, todos os órgãos do Estado. A gente mandou para eles um formulário bem simples, para eles preencherem para a gente desafios que eles possuem e que podem ser resolvidos através de tecnologia. Então, a gente conseguiu respostas de 30 órgãos do Estado. Desses 30 órgãos, foram quase 250 desafios. E isso aí nem no setor privado você vê o pessoal lançando programa de inovação aberta desse tamanho. Geralmente são 10, 15, 20 desafios e já é grande. Então, a gente fez um edital de chamamento público de 250 desafios. Para nós são desafios, mas para o setor privado e para a academia são oportunidades. Então, como funciona? Todo mundo pode entrar lá, agora o edital já está numa outra etapa, né? Então, enquanto estava aberto, foi agora, até o final do mês de maio, todo mundo podia entrar lá, ver os desafios e falar, opa, isso aqui eu consigo resolver. E a gente conectava essa empresa, esse pesquisador, essa universidade, essa ICT, com aquele órgão do Estado, para eles fazerem uma reunião e dando certo, demonstrando ali naquela reunião que é possível, que aquela tecnologia poderia resolver, passava para a próxima etapa, que é o que a gente está se preparando agora para chegar, que é os testes dessas soluções. E aí, depois de testadas as soluções, aquelas que tiverem realmente condições de resolver os desafios do Estado, a gente vai contratar, aí a gente tem que avaliar cada caso, como que vai funcionar. E aí, beleza, isso aí já está sendo um negócio espetacular para o Estado de Minas Gerais. Nem todo mundo sabe, mas quando o governador assumiu em 2019, a gente tinha cerca de 40% dos serviços do Estado de Minas Gerais digitais. Hoje a gente passa de 80%. E isso melhorou muito a qualidade de vida do cidadão mineiro para poder acessar os serviços que o Estado executa. Só que qual que é o ponto que a gente sempre fala, nosso governador, o nosso vice-governador, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico também sempre fala. A gente vive nas cidades, então a gente precisa que os municípios mineiros, 853 municípios, também estejam par e passo aí com o Estado. Não adianta nada a gente fazer essa transformação digital no Estado se os municípios também não fizerem. Então, a gente estruturou esse programa que é o Cidades do Futuro. Ele é voltado 100% para os municípios. A gente lançou ele no final do ano passado,
o edital, foi no Delta Forum lá do Sebrae, aproveitamos aí um evento do Sebrae, que é parceiro desse programa, inclusive a gente tem como parceiro o Sebrae, a Codenge, a AMM, Associação Mineira dos Municípios, Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado também é parceiro, e agora a gente acabou de anunciar também a Prodenge como parceiro, que é a nossa empresa aqui do Estado, né, de sistemas, muito boa, o CERPRO também é parceiro, e a gente também tem várias empresas privadas que são parceiras. Como? Porque esse programa do Cidades do Futuro, ele se baseia em 5 pilares. Um deles é a transferência de tecnologia. Então, a gente, através do HubGov, que eu falei antes, que é o programa do Estado, a gente tem recebido doações de tecnologia por parte de empresas e outras, né? Como eu expliquei, a gente também vai contratar. Essas tecnologias que tiverem conexão com municípios, que tiverem aderência com o município, porque muitas das vezes uma política pública de Estado ou federal não tem nada a ver, né, com o município, mas muitas vezes tem. Então, aquelas que têm conexão, a gente pode transferir para os municípios. Geralmente, essa doação feita é por um período de tempo, né, que o pessoal chama aí de freemium, né, aliás, trial, que é um período que a prefeitura vai poder testar a tecnologia, vamos supor, 6 meses, de forma totalmente gratuita, para depois a prefeitura avaliar se contrata ou não, ou também o freemium, que é aquela tecnologia que é uma parte dela. Então, um exemplo que a gente gosta de citar é o Trello. Muita gente usa o Trello de forma gratuita, e caso queira usar ele 100%, aí poderia comprar ali aquela outra parte. Então, a gente faz essas transferências de tecnologias para as prefeituras. Então, esse é um dos pilares. E isso a gente já sabe que vai resolver muito a vida de várias prefeituras. Porque a gente sabe que muitas vezes a prefeitura quer contratar uma tecnologia, mas não sabe onde, não sabe como chegar, não conhece. Então, a gente vai encurtar esse espaço. Um segundo pilar é a questão de infraestrutura, e aí a gente falou de software aqui falando como se fosse o hardware, né? Então, a gente sabe que precisa de muito investimento das prefeituras para elas terem infraestruturas melhores. Então, ali, passar cabo de internet rápida para a cidade inteira, tem, por exemplo, sistemas de câmera interligados aí com a Polícia Militar para resolver melhor os crimes e, assim, essas câmeras com maneira inteligente, com tecnologias, com inteligência artificial por trás delas. Iluminação de LED também entra no sentido daí de infraestrutura e cidade inteligente, energia fotovoltaica para os prédios públicos, saneamento básico também é uma outra tecnologia que é investimento em infraestrutura e cidades inteligentes. Então, assim, é sem fim a quantidade de investimento em infraestrutura que as prefeituras podem fazer. Como também é muito grande, a gente não está colocando recurso nessa parte. A gente mostra para as prefeituras o que existe e também entrega para elas ali opções de financiamento para isso. Tem formatos via PPP, o BDMG tem linhas de crédito para isso. Então, assim, a gente mostra para as prefeituras a importância desse investimento. Um terceiro pilar, que na verdade é o primeiro, é o diagnóstico que a gente roda junto com a prefeitura. Então, a gente usa aí um formulário com dados primários que o MCTI, que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, possui, de cada município. E nesse formulário também tem uma parte que as próprias prefeituras vão escrever lá, vão responder para a gente ver como que ela está no que diz respeito aí a investimentos nessa parte. E aí, quando concluem, é gerado um relatório automático ali por esse sistema, que a gente também faz uma análise desse relatório e entrega para as prefeituras. Com isso, elas vão ter em mãos qual que é o item mais urgente para elas investirem nesse momento. Qual que é o mais importante também, qual que é o que está pior lá na cidade, qual que é o que precisa, por mais talvez não seja o mais rápido de resolver, mas é o mais necessário. Enfim, a gente entrega esse diagnóstico, e esse diagnóstico ele é constante. Então, daqui 6 meses, 1 ano, depende do período ali de tempo que vai ser necessário para cada caso, a gente roda de novo com a prefeitura para ver a evolução dela no programa. Um quarto pilar é o pacote normativo, que muitas das prefeituras aprovado. Então, a gente fez um arrazoado aí do que tem de melhor no Brasil, no que diz respeito a leis e decretos, nessa parte de tecnologia e inovação. Então, a gente pega aí o que tem de leis federais, o que tem de leis estaduais, pegou também vários municípios do Brasil para a gente poder avaliar, e aí a gente entrega para a prefeitura, na mão dela ali, minutas de projeto de lei e minutas de decreto. Se ela passar tudo que a gente está entregando, a gente tem certeza que a prefeitura vai estar na primeira prateleira entre os mais de 5 mil municípios brasileiros aí no que diz respeito à legislação nessa área.
Mas é claro que ela não é obrigada a fazer nada disso que a gente está falando. Então, assim, qual tecnologia que a prefeitura vai implementar? Ela decide, a gente só vai demonstrar as que a gente tem para elas. Qual infraestrutura que ela vem investir? Ela decide, a gente só vai mandar ali as sugestões e mostrar formas de financiar. Qual o pacote normativo ali, qual lei, qual decreto que ela vai passar? A prefeitura também que vai decidir. E claro que ela também pode editar, ela não precisa pegar aquele texto que a gente está mandando e passar exatamente como está ali, ela também vai avaliar ali a realidade dela. O Então, quarto tá. pilar nosso, que na verdade é o primeiro que a gente executa, é o diagnóstico. A gente roda um diagnóstico junto com as prefeituras, um banco de dados inicial que já tem, com informações primárias do MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e que a prefeitura preenche ali algumas outras perguntas, e com isso ela vai ter em mãos uma resposta de o que é prioridade para ela investir em tudo isso que a gente está conversando. E só um ponto importante também, esse diagnóstico a gente roda ele depois de um ano, depois de 2 anos, aí a gente tem que ir rodando ele para ver a evolução aí dos investimentos que as prefeituras fazem. Então, assim, a gente até está brincando que isso aqui é como se fosse uma assinatura de um casamento do governo de Minas com as prefeituras. Porque investimento em tecnologia e inovação, ele é constante e ele é longo prazo. Não é algo que, não é um ponto de chegada, fiz aqui, acabou. Não, é para o resto da vida vai ter que ficar investindo nisso, porque todo dia tem tecnologia nova, então as prefeituras precisam manter esse projeto rodando, por isso que é um casamento, é um contrato de longo prazo aí do governo com as prefeituras. E o quinto e último pilar, que é o mais importante, é a capacitação. A gente faz ali a capacitação dos servidores públicos municipais em tudo isso que a gente conversou. Então, o prefeito decidiu que quer passar tal decreto aqui, a gente vai fazer uma capacitação sobre esse decreto, ali com os servidores públicos municipais, por que ele é importante, artigo por artigo, e assim por diante com tudo. A prefeitura decidiu implementar uma tecnologia, a gente vai mostrar ali uma capacitação dela. E o que a gente notou nesses poucos meses aí que o projeto está rodando, é que essa capacitação acabou sendo de via dupla. A gente tem aprendido muito com as prefeituras também. Então, várias prefeituras que já estão fazendo investimentos nessa área trazem para a gente o que elas estão fazendo, e isso a gente pode replicar para as outras prefeituras do estado. Então, está sendo um programa, assim, muito proveitoso. Eu tenho certeza aí que no médio e longo prazo vai fazer muita diferença na qualidade de vida de toda a população de Minas Gerais. O Bruno, uma pergunta que eu tenho a te fazer é o seguinte: o primeiro tema, né, que é a transferência de tecnologia, vocês, por exemplo, o diagnóstico é o que vem primeiro ou é a transferência de tecnologia que vem primeiro? A gente fez um programa para a prefeitura ter liberdade para tudo. Então, na verdade mesmo, não tem nenhum em antecedência do outro. A gente sugere que o primeiro a ser feito seja o diagnóstico. Porque sem um diagnóstico, é difícil você dar o prognóstico. Então, assim, e graças a Deus, todas as prefeituras entenderam isso e têm feito assim com a gente. Então, assim, a gente faz o diagnóstico e depois dele, a gente mostra tudo para a prefeitura. Está aqui as minutas de lei, está aqui as minutas de decreto, está aqui as tecnologias, está aqui a infraestrutura. Prefeitura, o que você acha que é mais importante primeiro? Aí ela vai decidir, eu acho que primeiro é melhor eu passar essa lei aqui, que vai me dar mais liberdade para fazer contratação de tecnologia. Então tá bom, então vamos trabalhar ela. E assim por diante. Então, tudo que a gente está conversando aqui, essa é uma grande vantagem para a prefeitura que faz adesão com a gente, ela decide o ritmo dela dentro do programa. Um ponto importante, ela tem que continuar trabalhando e executando todas essas etapas. Se a prefeitura parar, a gente também vai parar de atender ela, a gente vai atender as outras prefeituras do estado aí para continuarem esse desenvolvimento. Ô Bruno, existe um custo onde? Onde que fica o custo desse projeto inteiro? Outro ponto muito bom para o prefeito assinar. Quando ele assina com a gente, o início do programa é uma assinatura de acordo de cooperação técnica entre a prefeitura e o governo do estado. Essa assinatura do ACT nosso não gera nenhum centavo de despesa para a prefeitura. Então, nada do que a gente está falando aqui vai gerar despesa para a prefeitura até que ela decida gerar esse gasto. Então, por exemplo, vai ter ali uma minuta de projeto de lei que fala ali de isenção fiscal para empresas de base tecnológica que estiverem na cidade. Isso não é custo, mas é uma isenção de receita. Aí sim, gera sim vamos falar, uma despesa para a prefeitura, mas ela só vai passar essa lei se ela quiser. Tecnologias que ela pode querer contratar, é só se a prefeitura quiser contratar. Infraestrutura que a prefeitura pode querer investir, é só se ela quiser investir. Então, que
No momento da adesão, a prefeitura não gera nenhum centavo de compromisso de despesa aí com a gente, nem com ninguém. E vocês, de uma certa maneira, ajudam a prefeitura a calcular, por exemplo, ela vai dizer para você, olha, primeiro eu quero transformar o meu sistema de informação da gestão geral, eu quero integrar finanças, planejamento, tributos, quero que tudo converse junto, saúde. Vocês ajudam ela a orçar isso de equipamentos, de postos, unidades de trabalho, infraestrutura, ou não? Não, depende do caso a caso, porque assim, geralmente, quando ela vai, qualquer tecnologia aí, vai ter alguém por trás fazendo a doação. Vai ter uma empresa, vai ter uma universidade, uma ICT, ou uma empresa pública, como eu falei da Prodenge, do Serpro. Então, para as tecnologias, geralmente quem vai fazer ali esse apoio para a prefeitura avaliar quanto vai custar na realidade para ela, é a empresa que está fazendo a doação, é ali ou a ICT, né? Então, vamos supor que ela vai querer implementar um sistema da Prodenge aqui. A Prodenge vai dar para ela essa orientação e assim por diante. Entendi, Com a entendi. gente junto, a gente vai estar ali validando tudo. Eu tenho sempre acompanhado, né, nos municípios todos que eu ando, Minas é um lugar onde eu ando muito, o que eu tenho percebido, todas as vezes que eu converso com diretores administrativos ou financeiros ou da gestão, que eu pergunto, você conhece a Cidade do Futuro? Conheço. O que você acha? Maravilhoso. Por que você ainda não assinou o termo de cooperação? Ai, a gente não tem dinheiro. Né? Eu vejo nisso muito um misto. Primeiro, a falta de informação, de não ter dinheiro, né? E essa coisa do poder, sabe? Eu não sei, os diretores, essas pessoas mais das cidades menores, elas se sentem muito poderosas também quando tem aquela pilha de processos aqui para eu resolver, pilhas aqui para eu responder, pilhas isso dá um certo sentimento de poder, porque são, em geral, pessoas mais velhas também, né? É, então, eu não sei como quebrar isso daí, porque, na verdade, vai ser a vida dessa pessoa vai ser muito melhor, do munícipe muito melhor, da gestão muito melhor, né? Mas essa questão, como é que vocês têm tratado? Você tem sentido isso ou é uma impressão minha? Não, tem sim. A gente já sabia que, assim, toda mudança gera desconforto mesmo, seja em qualquer pessoa. Então, assim, no primeiro ponto aí da questão dos prefeitos, secretários e vice-prefeitos ficarem receosos com essa geração de custo, a única forma de resolver é a gente conversando com eles mesmo. Então, a gente tem ido em algumas prefeituras visitar, a gente tem participado o máximo possível de eventos que tem no estado para falar sobre o assunto. A gente tem conversado muito com as associações municipais, associações de municípios, né? Então, a gente conversando mesmo. Então, assim, a gente já tem aí 52 prefeituras que a gente já assinou até a data de hoje, e quase 100 que já estão conversando com a gente para assinarem também. Essas 52 que assinaram, elas já sabem que não gerou despesa. Essas quase 100, praticamente todas já sabem. Só que os outros 850 aí, né, então mais 700, a gente está aí buscando comunicar com elas diretamente. A gente tem uma dificuldade nesse ano agora de 2024 da eleição municipal, né? Então, muitas das prefeituras ficam receosas de assinar alguma coisa nesse período, e também estão com focos em algumas entregas que já estavam previstas. Então, assim, a gente busca conversar com eles, explicar que não tem problema eles estarem aderindo com a gente e etc. Então, assim, pensando em prefeitos, vice-prefeitos, secretários, é dessa forma, conversando. Com relação aos servidores públicos municipais, aquele ali que talvez possa achar que vai perder o emprego quando implementar uma tecnologia nova, ou que a forma que ele trabalha ali com papel dele talvez a melhor, mais segura, a gente mostra que não, a gente mostra que essa questão de digitalização, por exemplo, aqui no governo de Minas não tem papel mais, a gente usa tudo no SEI, então, e outros sistemas também, né, que a gente usa. A gente demonstra para ele que ele vai ter ainda mais segurança utilizando um sistema como esse, e melhor, o serviço dele, que às vezes ele demoraria ali uma semana para fazer, ele vai fazer em uma hora, dependendo do serviço.
Então, não é que ele vai perder o emprego, vai deixar ele muito mais eficiente, ele vai entregar as metas que ele tem de forma muito mais rápida e melhor, e vai ter tempo para fazer outras atividades dentro da Pois prefeitura. é. Então, assim, é isso que a gente tem demonstrado para todos. Mas é lógico que a gente ainda tem dificuldade, tem gente que ainda não entende, tem gente que não concorda, e isso é o que a gente tem falado muito, não só para prefeituras, mas para o próprio setor, para o governo do Estado, através do HubGov, e para o setor produtivo, as empresas, que a gente tem chamado para essa pauta, de inovação, é de criar a cultura de investimento em tecnologia, em inovação, em pesquisa. Esse é o nosso maior trabalho aqui dentro da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. É criar a cultura onde ainda não existe, da importância do investimento nessa parte, e onde já tem, é fortalecer. Cidades que já investem pesado nessa área, a gente fortalecer, a gente mostrar novas opções. Então, esse que é o trabalho. Por isso que é longo prazo. Não tem jeito de investir em ciência, tecnologia e inovação no curto prazo. O Bruno, essa dificuldade que você fala que os prefeitos atuais têm de olhar um projeto desse, porque ele não sabe se ele vai ser reeleito ou não, ou porque ele está saindo, né? Se ele assinar hoje, né, vamos supor, se ele assine o acordo de cooperação hoje, a gestão, e ele não foi reeleito, ou entrou uma pessoa que não é da linha dele, o próximo, ele pode não executar esse projeto? Não, teoricamente, a prefeitura ela pode parar de executar a hora que ela quiser, na teoria, porque a gente não obriga ela a nada. A gente obriga ela a cumprir o programa. Se ela parar de cumprir, ela perde os benefícios que a gente está trabalhando para ela ali. Então, por exemplo, tem o marco, né, das startups, né, que foi aprovado a nível federal há alguns anos. Esse, a gente está lá valendo. Então, assim, a gente pega uma minuta de projeto de lei e entrega na mão da prefeitura para ela poder regulamentar na cidade dela esse marco das startups. Vamos supor que daqui 2 ou 3 anos, lá no Congresso Federal, eles mudem essa lei federal. As prefeituras, elas não é automático que elas vão saber que mudou para poder fazer, e vai demorar talvez até anos para fazerem isso. A gente vai fazer para ela no mesmo segundo. Mudou lá no nível federal, mudou alguma coisa no nível estadual, todas as prefeituras que estão com a gente já vai informar. Falou, mudou, vocês também precisam atualizar a lei de vocês. Então, assim, quem perde em deixar de executar são as prefeituras. Claro que a gente também, né, os mineiros. A gente quer que esse programa continue sendo executado, independente de quem vai estar de qual Lógico, partido, de qual prefeito, é, de qual governador. isso é, Então, assim, eu sinceramente acredito que a partir do momento que o cidadão mineiro começar a sentir essa melhoria na qualidade de vida dele com a implementação de tecnologia, eu acredito que nenhum prefeito vai voltar para trás. Não. o diagnóstico, da data da assinatura do diagnóstico até início desse diagnóstico, quanto tempo leva? Depende da prefeitura. Se ela quiser, em um dia ela já responde tudo que está ali. Um dia. E em Aí a quanto gente, tempo você aí a gente entrega? leva, então, aí a gente leva mais alguns dias, depende também do fluxo. Vamos supor que 20 prefeituras mandem para a gente no mesmo dia, então vai demorar um pouco mais. Hoje a gente está conseguindo resolver rápido. Então a prefeitura mandou para a gente, fez o diagnóstico ali, em coisa de menos de uma semana a gente já consegue levar para ela o relatório dela. Mas depende, cada caso é um caso aí. Ô Bruno, supondo que eu seja um candidato a prefeito por reeleição ou para primeira eleição, eu conheço o programa Cidade do Futuro e eu quero colocar isso no meu plano de governo. Se eu colocar lá, vou implantar Cidade do Futuro, o eleitor não vai ter nem ideia do que seja isso, né? Como é que você sugere que a gente escreva isso num plano de governo? Eu escreveria isso sim. Em sendo eleito, vou utilizar aí o Cidades do Futuro, que é um programa do Estado de Minas Gerais, e aí eu colocaria aí os 5 pilares, que vai atuar fazendo a transferência de tecnologia de forma gratuita para o município, apoiar na estruturação, implementação de infraestruturas, com orientação de infraestrutura em cidades inteligentes, nos entregará pronto um pacote normativo para deixarmos o município na primeira prateleira no que diz respeito às cidades com legislação favoráveis à tecnologia e inovação, capacitação para os servidores públicos municipais que irão desenvolver o programa,
e um diagnóstico que será acompanhado, pelo menos anualmente, entre equipe do governo do estado e prefeitura. Com isso, vai melhorar a qualidade de vida dos munícipes, com isso vai aumentar a atração de investimentos. Então, o Investe Minas, por exemplo, que você citou, ele demonstra para as empresas que estão vindo para o estado quais empresas têm algumas leis já aprovadas. Por exemplo, a lei de liberdade econômica é muito importante, essas leis que a gente leva também. Então, vai mostrar que isso vai atrair novas empresas para a cidade, vai reter as empresas que já estão lá, vai ter mais infraestrutura para uma pessoa, por exemplo, que abrir uma startup, possa continuar morando ali na cidade dela, trabalhando dali, e não tenha que mudar para São Paulo, para Belo Horizonte, para um grande centro, ou até para fora do país. Ela, com o que a cidade pequena dela entrega para ela já pode continuar lá para o resto da vida, ela não precisa mudar. A empresa de tecnologia hoje, ela não depende de estar em grandes centros, ela precisa de boa infraestrutura. Se tiver uma boa infraestrutura tecnológica, ela não tem por que sair da cidade. Ela pode continuar trabalhando ali o resto da vida. Então, demonstrar isso. Eu acho que se eu fosse, né, pré-candidato esse ano, eu demonstraria dessa forma. O benefício que o cidadão vai ter lá na ponta. E, claro, também demonstrar que os serviços públicos do município, através de tecnologia, vão ficar melhores. Então, quantidade de fila aí que o pessoal pega para alguma questão de documento físico, demonstrar que isso não vai acontecer mais, e por aí vai. Muito, muito bacana, muito legal. Depois eu vou escrever toda essa abordagem que você falou, né? A gente tem feito aqui, está oferecendo, né, o plano de governo, um curso de plano de governo para prefeitos, e é incrível, porque isso acabou gerando demanda de prefeitos que não querem fazer, candidatos, né, que não querem fazer o curso, mas querem o plano. Eu vou ser uma vendedora dessa ideia aí que você está me dizendo. Outra pergunta que eu queria te fazer, né, obviamente, tudo que você está falando, ele se aplica ao estado de Minas Gerais. Outros estados do Brasil, Bruno, na sua avaliação, têm ofertado um pacote ou um projeto parecido ou similar às Cidades do Futuro? Tá. A gente pode até ser, eu não sei todos os estados, né? Então, assim, não tem como eu garantir que não tem ninguém fazendo igual, mas pelo que a gente pesquisou e pelo que a gente avaliou aqui, igual o nosso programa não tem nenhum estado que entrega, a gente até brinca, que entrega barba, cabelo e bigode para a prefeitura. Tá pronto, a gente entrega tudo no que diz respeito a desenvolvimento aí de tecnologia e inovação para o município. Então, igual a gente está fazendo, eu não conheço nenhum. É claro que todos os estados têm alguma ação junto com os municípios ali, mas desse jeito aqui, completo como a gente tem feito, eu não conheço. A gente tem um pouco mais de contato com os estados do Sul e Sudeste, por causa do COSUD, e então, assim, o HubGov, por exemplo, que a gente fez, eu também não conheço nenhum outro estado que está fazendo igual a gente está fazendo. Então, essa transformação digital que Minas Gerais tem trazido para o estado e para os municípios, assim, posso até estar falando de forma errada, pode ter algum estado fazendo algo maior, mas a gente não conhece. Pela pesquisa que a gente fez hoje, Minas Gerais está tomando frente nisso aí. Muito legal. O que eu tenho visto, né? Eu sou uma estudiosa de gestão de cidades e tal, e eu tenho visto muito assim, nos estados existem ações, mas elas estão meio separadas, elas não se conversam. Como você disse, um pacote desse que o prefeito possa mergulhar com a sua equipe, estruturar e tocar, né, sem precisar falar com um com o outro, daí o outro não conversa com o outro. Eu não conhecia, não Então, conhecia. até sobre isso, por exemplo, a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado aqui de Minas Gerais, ela é parceira do programa, por quê? Porque ela faz também esse trabalho de transformação digital do Estado e dos municípios. Então, por exemplo, tem o SEI Digital, que é o SEI que a gente usa, que a CEPLAG e a Prodenge estão levando para os municípios o SEI Municipal. Está dentro do nosso programa também. Então, o município que quiser aderir o SEI Municipal com a CEPLAG e com a Prodenge, a gente facilita isso. Tem o gov.br também, por exemplo, que os municípios podem implementar de forma gratuita para todo mundo poder utilizar o gov.br como validador de assinatura, por exemplo. A CEPLAG também que faz essa gestão para a gente aqui. Se estiver dentro de Cidades do Futuro, isso já acontece também mais fácil. A gente tem a CEPLAG, tem o Alô Minas, que é para levar a internet para distritos, para áreas mais distantes. Também é a CEPLAG que conduz e está com a gente aqui. Então, assim, a gente, diferente de outros governos que já passaram por Minas e outros estados,
que nenhuma secretaria conversava com a outra. Aqui não, aqui no governo de Minas a gente é tudo parceiro, uma iniciativa que uma faz, a outra está junto. Então, assim, por isso que está tão completo assim esse programa e que, sinceramente, eu não entendo qualquer prefeito que não assine. Mas, assim, o prazo está muito curto, a gente lançou no final do ano passado, mas a primeira assinatura foi em março desse ano. Então, em 3 meses, a gente já ter assinatura de mais de 50 municípios é um número muito bom, porque isso aí, para chegar em cada um, é difícil, não é fácil do prefeito saber de todos os programas que acontecem no Estado, ainda mais, como eu disse, em ano eleitoral municipal, que ele tem ali que fazer várias entregas ali, de reforma de rua, como é que fala, escola, enfim. Então, ele saber de um novo programa, entender, ler e chegar ao ponto de assinar, isso quer dizer que essa leva de prefeitos atuais, nosso governador, nosso vice-governador sempre falam muito isso, é uma leva muito boa. Os atuais prefeitos aqui de Minas Gerais, eu não sei o resto do país, mas acredito que também seja assim, é um grupo de prefeitos muito bons, muito capacitados. Então, para a gente ter esse número em 3 meses, de mais de 50 prefeituras tendo assinado, a gente está muito feliz e muito empolgado também, porque a gente ainda tem mais 2 anos e meio, né, de gestão do governador Zema, a gente acredita que vai chegar num número muito bom de prefeituras dentro desse programa. Em função de eleição, vocês determinaram um prazo para suspender isso, ou ele pode acontecer durante o período de eleição? Não, como não tem transferência direta, quando o prefeito assina com a gente a ACT, o ACT, o Acordo de Cooperação Técnica, não tem ali nenhuma transferência direta ali para o cidadão, de doação, nem nada assim. Ele simplesmente está fazendo adesão no programa. Então, não tem problema de prefeitos que quiserem assinar com a gente ainda no período eleitoral. Então, só que a gente sabe que eles não vão, até outubro ali, buscar mais assinaturas. A gente acredita que vai ser um período que a gente vai ter um menor número de assinaturas, até por isso que nesses 3 meses a gente ficou trabalhando dia e noite para poder bater a meta, que a meta desse ano era 50, então a gente já bateu agora, justamente por causa do período eleitoral. Então, o que a gente vai fazer a partir daí de 6/7, que é quando começam as restrições aí? A gente vai trabalhar e entregar para essas prefeituras que já assinaram com a gente tudo isso que a gente está conversando. Não que a gente já não esteja fazendo isso, a gente está. Só que a gente está num período que tem muita prefeitura buscando a gente para poder assinar ainda. Então, a gente, nesse momento, até 6/7, a gente está focado na, entre aspas, venda do programa aí com as prefeituras, já fazendo algumas entregas, mas muito mais dedicado nisso. E a partir de 6/7, também não quer dizer que a gente vai parar de assinar, mas a gente vai focar muito mais em fazer essas entregas, rodar os diagnósticos com mais calma por eles, já entregar alguma tecnologia, já entregar o pacote normativo. Então, esse ano a gente fez essas 2 etapas aí em 2 semestres. Bruno, muito obrigada da sua disponibilidade, viu? Você é uma pessoa super importante aí no governo, super ocupada, e nos deu aí quase 1 hora de conversa, e isso vale muito a pena, porque agrega valor da informação. A gente quer trazer muita gente interessante para estar discutindo aspectos da gestão pública, e o teu tema é fundamental. Que isso, eu que agradeço, nosso governador, o meu Zema, nosso vice-governador, professor Matheus, e o nosso secretário Fernando Passado sempre pede para a gente estar mais próximo mesmo do pessoal. A gente tem viajado muito no estado, levando esse e outros programas para o pessoal conhecer e fazendo aquele foco nosso em criar essa cultura, criar ou disseminar, né, depende do local que a gente vai, essa cultura do investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, eu que agradeço a oportunidade para a gente estar conversando aqui e a gente continua sempre à disposição. Gente, eu posso deixar o seu e-mail no nosso Instagram, para quem quiser conversar com você, poder se comunicar, Bruno? Claro, pode sim, pode, não tem problema nenhum. Minhas redes sociais todas é fácil de achar também. Todas é a mesma coisa, é @Bruno Araújo Novo. Então, se precisar me chamar também, estou à disposição aí. Tá certo. Bruno, muito obrigado, um abraço, viu?